Vamos continuar com a pregação do Evangelho, pequeno vídeo nessa manhã para colocar em nossas mentes o conhecimento de Deus e separar uma coisa da outra, né? Livro de 1 Timóteo, no seu capítulo 2, diz a palavra do Senhor: devemos fazer orações por todos os homens. Devemos fazer orações por todos os homens. Ou seja, esse tema deste começo de capítulo, já pudemos ver a maneira da pregação que está acontecendo no Brasil, de todos os homens que se diz povo de Deus, que se diz enviado de Deus. Por quê? Se devemos fazer oração por todos os homens, sem fazer acepção de pessoa, a gente não estamos vendo isso nos pregadores que no Brasil está. Eu recomendo que o povo brasileiro que se diz crente, que atua nessas chamadas igrejas, que gosta mais de dinheiro do que de pregar o Evangelho, que se retire, deixando essas igrejas vazias. Porque há muitos comentários de homens chamados pastores, presidentes de igreja, bispos de igreja, missionários de igreja, que atiram pragas nas outras pessoas para que aquelas pessoas morram, para que a palavra, as orações deles fala, se eles oram por uma pessoa morrer e a pessoa morre, eles batem palma e dizem que são servos de Deus. Eles incriminam as pessoas, trazendo para seu templo uma pessoa e odiando outra, dizendo que outra pessoa ali dentro não pisa os pés. Eles pregam muito, buscando muito dinheiro, acreditando que se as pessoas derem, são abençoadas, e aquelas que não dão são amaldiçoadas, né? E é dirigido, mas o melhor lugar, a oportunidade para aqueles que contribuem no altar deles e desprezam aqueles que não têm a condição de contribuir, mas vão estar sempre ali para ouvir a palavra deles, mas por não ter dinheiro para manter o cio deles forte, a fazenda deles completa, a conta bancária deles certa, cheia de dinheiro, são excluídos como pés de mandacaru, que não dá sombra e não dá encosto, né? Como ouvimos já o nosso pastor aqui da Ribeira do Amparo, Assembleia de Deus, dizer isso, que não é importante um crente que não dá dízimo, que não é importante um crente que não dá oferta, que não é importante um crente que não contribui com nada estar naquele local, Assembleia de Deus, em Ribeira do Amparo, eles pregar. O que é que ele quer dizer com isso? Que banco eles compram, cadeira eles compram, o templo eles gastaram dinheiro para fazer. Então, se a pessoa está ali dentro e não contribui, não é importante. Porque eles já fizeram tudo isso, eles precisam colher dali para mantimento da vida deles. Então,
pensamento deles criar aquilo ali não foi para mostrar a verdade do Evangelho para as pessoas, mas sim para buscar dinheiro dali para a sua sobrevivência, né? A palavra deles fala com isso. E a continuidade das palavras de Deus que aqui está, continuando embaixo, lendo mesmo a palavra de Deus, diz assim: a de moestro, pois antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os anos. Não é buscar oferta, não é buscar dízimo, não é buscar carro nem mota de pessoas nenhuma, né? Sabe que tudo esse movimento é de graça. O que aconteceu que os pastores, as pessoas estão indo analfabetas para os templos? Porque tem pessoas que cresceram, ficaram adultos, ficaram velhos e não aprenderam a ler, não aprenderam a estudar porque não tiveram condições, se preocuparam com as suas famílias e não foram em escola. E qual é a oportunidade maior para que as pessoas voltem a entender, a saber ler, a saber estudar, a saber indo para um templo, né? Chegando lá nesse templo é para aprender, porque é a casa de Deus, porque é lugar de ensinar, segundo eles chamam de casa de Deus. Mas o que é que acontece lá? As pessoas vão para lá, analfabeta, não sabe fazer nenhum nome, passa 60 anos lá e morre sem saber fazer o nome. Por quê? Porque em lugar de ter estudo bíblico tem música, em lugar de ter estudo bíblico tem pregação com xingamento, tem rodada, né? As pessoas começam a rodar, as pessoas começam a falar língua estranha. Até as línguas que se fala nesse lugar é difícil para uma pessoa que já tem muitas leituras, entender? Pior para uma pessoa analfabeta que nunca estudou aprender aquelas línguas estranhas, certo? Então o que devia ter lá? Devia ter lá era aula. Esse chamado Casa de Deus é para ser colégio, que prega só Bíblia. No colégio da prefeitura a gente aprende Bíblia, a gente aprende muitas e muitas coisas, né? Porque para se tornar, para ser advogado, para ser... No colégio, chamado igreja, que vai falar só de Deus, vai falar lendo a Bíblia com um telão na parede, e todas as pessoas que entram ali vai ler, vai estudar, vai chegar ali também com lápis, com caderno, com Bíblia na mão, para estudar todo mundo, para que todo mundo conheça a palavra de Deus, para que todo mundo conheça a verdade, para que todo mundo conheça, faça separação entre a coisa mentirosa com a coisa verdadeira. E como conhecer isso se não ler, se não estudar, se não aprender, se não tiver professor? Não alcança de jeito nenhum. E a palavra de Deus rejeita essa maneira de pregação que está sendo pregado no Brasil. Tudo que está, o próprio Jesus, ele ensinou a palavra de Deus, ele diz que ele ensinou. O livro de Atos, capítulo 1, diz que ele ensinou as pessoas. E as pessoas aprenderam com Jesus, né? Olha lá, e aqui continua mais dizendo, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, né?
coisa boa, né? Piedade e honestidade. Isso quer dizer que aqui aponta para uma verdade da palavra de Deus. Quando você tem uma vida sossegada, uma vida com honestidade, você vive sem medo. Você acredita que você está pregando a verdade, você acredita que você está ensinando bem, você acredita que você está vivendo bem também com aqueles irmãos, com aqueles amigos. Você não pode dizer, eu sou o pastor da igreja e tudo que eu fizer aqui está certo. O que vocês podem fazer é obedecer, mesmo fazendo errado. Como tem um pastor aqui no YouTube, que ele também tem igreja, que ele diz que se as pessoas estão no templo dele e vê que ele é ladrão, é pilantra, saia de lá e não denuncie ele não, só apenas vá para outra igreja. Não é assim. Ele não só tem que ser denunciado, como ele tem que ser preso, porque ele está roubando, né? O pastor que está pregando o evangelho, buscando dinheiro das pessoas para manter, para ter seu avião, para ter seu carro, para ter sua conta bancária cheia de dinheiro, ele tem que ser preso, porque não é o problema, não é a pregação para a verdade. O problema dele é para tirar. E quando ele está pensando em tirar para a conta dele, ele não quer saber a condição que está aquela família. Ele quer que o dinheiro chegue na conta dele. Quem quiser que se vire para lá. Né? E o versículo 3 diz, porque isto é bom. Essas coisas maravilhosas que já falou aí para trás, é bom e agradável diante de Deus, né? Nosso Salvador. Esse versículo 3 diz que as coisas maravilhosas, ajudar os outros, ensinar as pessoas a entender as Escrituras, é bom, né? E aqui continua mais dizendo que quer que todos os homens se salvem, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Diz que Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, não faz exceção. Você é viado, não vem. Você é macumbeiro, não vem. Você é prostituto, não vem. Por quê? Por que os pastores estão fazendo acepção de pessoas e dizendo só essa qualidade vem e essa outra qualidade não vem? Mas o próprio palavra de Deus diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Por quê? Entende? Não, aqui só vai entrar a pessoa dessa classe e a pessoa dessa classe não vai entrar. Qual o foco? Qual é o interesse dessa chamada igreja estar ainda pregando no Brasil? Esses pastores devem ser denunciados, esses pastores devem ser presos, esses pastores devem ser repreendidos, esses pastores devem ser esquecidos. Porque é aprendendo as Escrituras, é estudando as Escrituras, que os homens chegam ao conhecimento da verdade. Que ninguém está vendo essa maneira de pregação nas igrejas. Está vendo escandalamento, é destruição, é falta de amor, é ganância, é ódio. É isso que a gente está vendo
quando assistimos às igrejas, no coração dessas pessoas. Ah, vamos matar fulano e vamos dar vida a fulano, vamos botar fulano no púlpito, vamos expulsar fulano daqui. Homem de Deus, que devia ser um professor pregando a palavra de Deus. A concepção de pessoa. O versículo 4 diz assim. Versículo 5, né, diz assim. Porque há um só Deus. Há um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Né? Jesus Cristo, homem. Essa palavra do versículo 5 não traz. Certo? Não sai das igrejas com sabedoria. Por quê? Porque quando eles lêem essa palavra, eles pensam que Jesus é homem que está vivo lá no céu e ainda vai voltar para a terra buscar a igreja. Certo? Acha que Jesus está lá no céu comendo feijão, comendo arroz, comendo carne. Porque se ele tiver homem, ele tem que se alimentar com comida. E vai voltar aqui na terra buscar eles. Que um dia desses foram uma multidão para Papuda, outra multidão foram para Calmeia, outra multidão foram presos em outros lugares, em outras prisões. Arrebatamento da igreja vem. Se Jesus ia buscar, esses crentes não vão, estão presos. Mas graças a Deus, Jesus já veio. Jesus não disse que a carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica. A vinda de Jesus foi para buscar o Espírito. E para tirar os espíritos que estavam nas trevas, diz lá, que foi desde o tempo da Arca de Noé. Jesus, ao morrer, desceu à sepultura, salvou, pregou para os espíritos e levou para debaixo do altar de Deus, deixando com que todos os outros espíritos já estejam lá com Deus. Diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo, sem precisar da dízimo, sem precisar da oferta, sem precisar da carro, sem precisar da moto, sem precisar da fazenda, sem precisar da nada. Foi de graça. Foi de graça. Então, essas igrejas que pregam contrário à palavra de Deus devem ser repreendidas, devem ser paradas, devem ser secas. Todo mundo deve sair de lá. Deixa esses pastores só lá, que é para eles voltarem o começo, para pregar a verdade de Deus. Eles não pregam a verdade de Deus, eles pregam ganância, eles pregam ódio, eles pregam mentira. Quero agradecer a uma irmã da de Ribeira aí, conhecida como Carminha, né, que entrou aí nos meus vídeos e deu lá um amém. Deu um comentário lá, um amém é uma palavra, uma mensagem, é um vídeo que foi pregado aí. E ela entrou e deu um amém aí, uma irmã chamada Carminha. Eu quero agradecer a ela. A palavra de Deus, que permanece para sempre, ela não fica em vão, não fica vazia. Eu sei que essa palavra que eu prego aqui nessa noite, sozinho, nesta madrugada, ando para a tela de um celular, muitas pessoas no Brasil e no mundo estão atentas a elas. Quero pedir a todas as pessoas que ouçam todos esses vídeos meus, não se preocupe, não estou buscando dinheiro, não estou buscando bens para a minha vida. O que eu peço para vocês que assistem esses vídeos, se tiverem compaixão no coração de vocês, dê um like aí. Se inscreva aí no canal. Dê o seu comentário aí no canal, porque os comentários estão abertos e livres. Né?
quanto mais vocês falam coisa boa na palavra, nos meus vídeos, eu responderei a vocês. O versículo 5 diz: orai, orar. Não, eu estou falando primeiro, vamos para aqui. O versículo 5, não, o versículo 6 diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Versículo 7 diz: para quê? Para o que digo a verdade. Em Cristo não minto. Para que digo a verdade. Em Cristo não minto. Né? Em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios na fé e na verdade. Né? Veja bem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é verdadeiro. Ou seja, no Evangelho não pode ter mentira, no Evangelho não pode ter ganância, no Evangelho não pode ter dízimo, no Evangelho não pode ter ofertas, no Evangelho não pode ter altares, não pode ter batismo de água, não pode ter jejum, não pode ter orações. No Evangelho pode ter ensinamento da palavra de Deus, conhecimento da palavra de Deus, Bíblia, caderno, lápis. Porque se você perdeu tempo no Evangelho para estar orando, você perdeu tempo no Evangelho para estar cobrando dízimo, você perdeu tempo no Evangelho para estar cobrando oferta, você perdeu tempo no Evangelho para estar pedindo 100 mil, 40 mil para pregar no Evangelho, você tira o povo do foco do conhecimento da palavra de Deus. Então você prega o Evangelho sem ganância, sem ódio, sem dinheiro. E os pessoais vê e te ajuda, sem você pedir. Mas quando você diz, vai pregar ali na minha chamada igreja, eu só vou por 100 mil. Ah, não, vou lhe dar 80, não vou. Ah, não, vou lhe dar 90, não vou. E quando você vai, xinga todo mundo lá, xinga a mulher de prostituta, xinga a mulher de ladrona, xinga os homens de ladrão, e faz um monte de profecia para que as pessoas digam que é Deus que está falando, porque alguém soube, que viu a irmã na pista, que viu a irmã em qualquer um outro lugar que não era digno dali. Você bate nos ouvidos daquele pregador, para aquele pregador de noite esculachar, xingar. É isso que acontece no Evangelho que prega hoje. E ali as pessoas veem que vocês é homem de Deus, mas aquela outra pessoa se embora envergonhada. Né? Versículo 9 diz assim. Tem um temazinho que diz assim: os deveres das mulheres cristãs. Isso eles pegam. Os pastores pegam. Por quê? Porque eles vão aproveitar essa
passagem aqui para querer oprimir as mulheres, né? Para colocar fardo nas mulheres, a mais que as mulheres têm. Porque as mulheres são a classe de pessoas no Brasil mais castigada. Se ela for negra, ainda pior que eles querem fazer cavalo delas, né? Tudo de ruim é nas costas da mulher negra. Mas as brancas também, eles castigam, né? E aqui tem um 9 diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. A mulher tem que viver de uma maneira simples, não bota um brinco, não bota um batom, não bote um cabelo solto, né? Não bote um vestido que possa mostrar a canela, onde com o vestido lá no pé. Né? Isso eles aproveitam essas palavras aqui e colocam em cima da igreja. Mas para que esses caras não deixam de cobrar dinheiro e não ensinam a verdade do evangelho às pessoas? Porque essa parte aqui é usada pelos pastores brasileiros, não é em pensamento de doutrinar a igreja, é em pensamento de desfazer, de fraquear o lado da mulher, em castigar o lado da mulher. Né? E eles permanecem nesse batido aí. E de uns eles recebem palma e de outros eles são envergonhados. Eles vão viver a vida toda sendo envergonhados. Por mais que eles digam que estão pregando a verdade, a Bíblia diz que eles são mentirosos. No livro de Isaías, no capítulo 56, no versículo 11, diz: esses cães são gulosos, não se pode fartar, eles são pastores que nada compreendem, cada um se torna para seu caminho, cada um para a sua ganância. No livro de Mateus, onde ele diz que é evangelho, versículo 7, no capítulo 7, no versículo 15, diz: acatelai-vos ou livrai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelha, mas interiormente, né, são lobos devoradores. As pessoas veem eles com paletó, com gravata, cabelo penteado, óculos de grau nos olhos, mas quando abre a boca, traga dízimo, traga oferta, 30 mil, 40 mil, 50 mil para pregar, vamos ao monte, vamos ao Rio Jordão, vamos à Fogueira Santa, traga o que vocês acharem em casa de melhor, o que tiver de melhor, traga para mim. Isso é a boca deles, cães gulosos, né?
E quando você vê lá no livro, no capítulo 7 mesmo, lá no versículo 22, diz o quê? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome não curamos os enfermos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Aí Jesus diz, nunca vos conheci. Ele diz, mas rapaz, eu expulsei demônio, curei enfermo, ressuscitei morto, fiz milagre, fiz maravilha, e você não me conhece, Jesus? Não, não conheço. Você roubou o tempo todo. Você cobrou dízimo, que era da lei de Moisés, você cobrou para pregar, que não é de nenhuma lei. Você tomou o dinheiro do povo pedindo, dizendo que era para mim, não me deu. Né? Então, não conheço vocês. Né? E como é que tem pregador no Brasil? Aonde estão os pregadores que pregam a verdade no Brasil? Eu não estou vendo nenhum pregando. A não ser que nem eu que está repreendendo eles. Né? Uma pregação, o melhor pregador que está no Brasil é esses, porque nós não temos tempo para pregar para quem não conhece a verdade. Como é que nós temos tempo para pregar para as pessoas que não conhecem a verdade, se tem um monte que conhece a verdade mentindo? Então devia aqui estar pregando para pessoas que não conhecem a verdade. Estou pregando para pessoas sair de dentro desses que dizem que conhecem a verdade. Estou pregando para as pessoas sair desses que dizem que conhecem a verdade, porque não conhecem a verdade, porque não ensinam, eles devem conhecer. Não é possível que eles façam teologia de prosperidade, não é possível que eles estudem vários estudos e não conheçam a verdade. Esteja roubando o povo dia e noite, dizendo que é para dar a Deus, e ninguém nunca viu eles encher uma pasta de dinheiro e levando para Deus. Leva para as lojas comprar avião, leva para as lojas comprar carro novo, mas a Deus nada. Né? Então eu quero agradecer a oportunidade que vocês que viram esse vídeo, compartilhem esse vídeo, porque isso não é maneira fácil. Nós vamos viver a vida toda repreendendo esses caras. Uma vez ou outra na semana, eu estou fazendo um vídeo aqui que eu não faço todos os dias. Por isso que vocês que me seguem, não vê vídeo todos os dias. Né? Mas vamos estar juntos e vamos pregar a verdade, repreendendo sim esses